A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa: você! Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. Espaço em que a gente fala da cidade de Macaé, do que acontece aqui, também de iniciativas proveitosas, positivas, que acontecem em outros locais e que podem ser replicadas na nossa cidade também. Hoje eu estou recebendo aqui o Igor Sardinha, ex-vereador de Macaé, e que ocupou recentemente um cargo muito importante, muito estratégico na cidade de Maricá. Ele foi o secretário de Desenvolvimento Econômico, pilotou aquele grande projeto de desenvolvimento de Maricá, pegou ali o período pós-implantação da moeda social de Maricá, que é um grande sucesso, referência no Brasil todo, serviu como referência também para a implantação da moeda social de Macaé, e o Igor veio falar um pouco sobre essas duas cidades que ele conhece muito bem, suas similaridades, suas diferenças, e eu já começo rolando a bola para o Igor perguntando exatamente isso. O que Macaé e Maricá têm de semelhanças, têm de diferenças e no que elas podem contribuir em termos de exemplos administrativos uma para a outra, Igor? Prazer em te receber aqui no Nossa Macaé. Silvio, eu primeiro agradecer o convite. Logo que você me convidou, eu lembrei, rapaz, o tempo vai passando. Na época que não se usava o termo podcast, mas tinha uma mesa, acho que era na época Plena TV, faziam uns debates que era você que comandava a mesa. Teve um período que eu fiz lá. Eu com Marilena. Isso. Mas isso já tem... Saudoso doutor Antônio Franco. Isso, mas isso acho que já tem até mais de 10 anos já. Mais, tem uns 15 anos isso aí. Por aí. Então, vou te falar exatamente, vou te dizer quando, foi em 2008, lembrei. Então, foi em 2008, faz tempo pra burga. Meu Deus do céu. E é isso, mas assim, uma honra estar aqui podendo conversar contigo e dizer, Silvio, já respondendo a sua pergunta, similaridades a gente tem a questão dos royalties do petróleo, por óbvio. Macaé vive um grande ciclo e foi a grande locomotiva desse primeiro grande ciclo do petróleo no país a partir da descoberta da bacia de Campos, no final da década de 70. E Maricá passa a ser uma referência importante a partir da bacia de Santos, com o descobrimento dos grandes campos do pré-sal. Então, assim, ambas cidades passam a ser cidades grandes recebedoras de royalties do petróleo a partir dessa produção e passam a ser cidades com alta capacidade de investimento a partir do royalty. Agora, quase que para por aí as similaridades, porque enquanto Macaé, para além de recebedora de royalty, passa a ser a cidade sede da Petrobras, então Macaé ela recebe royalty, mas ela tem uma atividade econômica produtiva consolidada quando a Petrobras escolhe aqui ser a sua base operacional. Até por conta das indústrias que vêm a reboque, né? Exatamente. A partir do momento que a Petrobras ali se instala, várias e várias outras empresas prestadoras de serviço do ramo começam a escolher também, que trabalham de maneira... Fica ali a Petrobras, aquele satélite, vem todo mundo ali no entorno. E aí Macaé tem um processo meio que no piloto automático, sem precisar muito de políticas públicas para fomentar aquilo, nasce um processo de desenvolvimento econômico a partir do petróleo. Maricá é diferente. Maricá ela tem royalty, mas Maricá não tem empresas do ramo do petróleo lá instaladas.
A Petrobras não está em Maricá. Então, Maricá tem essa dificuldade adicional, não tem essa facilidade que Macaé teve de ter um arranjo produtivo pujante, forte. Maricá tem o desafio de tentar utilizar desse recurso do royalty que chega para implementar políticas públicas capazes de fazer nascer um arranjo produtivo local. Então, o desafio de Maricá ele é muito maior no aspecto do desenvolvimento econômico. O desafio de Maricá também é maior no aspecto do desenvolvimento econômico porque em algumas situações, você estar muito próximo do Rio e de Niterói, que são duas das grandes cidades do estado do Rio de Janeiro, é muito ruim. Você, por exemplo, hoje você tem uma boa parte da população de Maricá que, por exemplo, que tem a cultura de, por exemplo, de utilizar os setores de serviço e de comércio de Niterói e do Rio devido à proximidade e não da própria cidade. Você está muito perto dessas grandes cidades, faz com que tenha uma evasão de divisas, da circulação do dinheiro ali, que também é uma dificuldade no processo de desenvolvimento econômico. E depois eu vou falar um pouco das ferramentas e das políticas que a gente passou a fazer para ter antídoto para isso. Mas Macaé também tem essa facilidade. Enquanto em Maricá as pessoas vão para Niterói e Rio, Macaé que é o ponto de aglutinador aqui. São os outros municípios vizinhos que acabam vindo utilizar os serviços e o comércio de Macaé, o que também contribui para um desenvolvimento. Então, eu acredito que a similaridade ela reside única e exclusivamente no royalty. Ambas são recebedoras de royalty. Macaé já recebeu muito mais, hoje Maricá está recebendo muito mais, Macaé ainda recebe quantias vultuosas, ambas protagonistas, mas depois é tudo muito diferente. O cenário é muito distinto. Agora, uma coisa que me chama muita atenção é que, não tendo uma industrialização como Macaé tem, talvez Maricá, a administração de Maricá, pudesse ter voltado a sua atenção para fazer caixa e guardar dinheiro, considerando que não tem uma segunda fonte tão rentosa para se abastecer como Macaé tem com o ISS, que é cobrado das indústrias. As indústrias contribuem com o ISS muito robusto aqui em Macaé. Mas, no entanto, ao invés disso, Maricá apostou no investimento social, num pesado e maciço programa de investimento social. Queria que você falasse um pouco disso e o que você entende que motivou esse olhar lá de Maricá para um investimento social tão pesado, considerando que ele tem uma única grande fonte de recursos, que é o royalty. Primeiro o seguinte, Silvio, ao mesmo tempo que Maricá optou por um investimento maciço na área social, isso não impediu que Maricá também fosse pioneira na construção e na consolidação de um fundo soberano. Então, hoje o Fundo Soberano de Maricá ele chega a aproximadamente 3 bilhões de reais de um fundo soberano. Então, para a população que não sabe o que é um fundo soberano, para cada repasse de royalty do petróleo, existe uma lei em Maricá que pega um percentual obrigatoriamente desse repasse e guarda. Ele já vai para o fundo, que é um fundo para os momentos de emergência. É para que você, num futuro onde você tenha maiores dificuldades e maiores abalos, você tenha ali um recurso para você poder chegar e respirar, continuar construindo desenvolvimento. Então, existe um fundo soberano, um dos maiores do país, a partir do recebimento de royalties do petróleo. E Macaé poderia, ao longo da sua história, principalmente ali naqueles momentos áureos que já teve, onde a Bacia de Campos era o seu ápice, Macaé poderia sim também ter construído o Fundo Soberano. Ainda pode construir, pode. A gente vê que existem discussões.
nunca é tarde, mas inclusive o momento de maior facilidade até se perdeu o Macaé nesse sentido. E desde a gestão na época, prefeito Quaquá foi prefeito, ficou 8 anos, depois o Fabiano Horta ficou mais 8, agora o Quaquá voltou. Desde os primeiros anos do governo de Quaquá, e olha que o primeiro mandato do Quaquá, a Maricá ainda não era a Maricá da pujança dos royalties, mas essa linha dos investimentos sociais era uma linha muito forte. E um investimento social que não se afasta, muito pelo contrário, das políticas de desenvolvimento econômico. Aí é aquele gancho que eu pego, que eu falei aqui, que a gente ia falar dos antídotos. A criação da moeda social Mumbuca em Maricá, ela é a primeira política pública que busca mudar a cultura da cidade de Maricá, desse costume do cidadão maricaense ganhar um dinheiro, aquela cidade dormitório. Sim. Eu moro em Maricá, mas eu trabalho em Niterói, eu trabalho no Rio, lá eu gasto meu dinheiro, lá eu vou no médico, lá eu vou no salão de cabeleireiro, lá eu faço minha compra, chego com as sacolas aqui, o dinheiro fica lá fora. Quando é criada a moeda Mumbuca, já é a tentativa, como você recebe aquilo, só pode gastar na cidade, é para o dinheiro ficar ali. É para o comércio vender mais, é para a microeconomia pulsar de maneira mais forte, dela gerar mais emprego, dela gerar mais renda. Então, já foi ali, para além de uma política social, a primeira grande política de desenvolvimento ali numa microeconomia importante. E que depois foi escalando a ponto de se transformar numa referência. A gente sempre falou aqui na cidade, eu ao longo de toda a minha militância política, eu nunca me senti confortável em ver a minha cidade natal sendo uma das mais ricas do país e tão desigual, e governos e mais governos se sucedendo, e nenhum deles, ô Silvio, propondo, as eleições passando, e não era nem debate entre os candidatos, a construção de uma política voltada aos mais pobres para combater essa desigualdade. Uma renda mínima, né? Uma renda mínima, com um cofre cheio. Na última eleição que eu participei, que eu fui candidato, que foi na de 2020, eu participei, fui candidato a prefeito quase, eu escolhi fazer uma campanha de poucos temas. E dentre os poucos temas que levantei, eu quase perdi a voz de tanto falar da importância de termos esse programa de moeda social aqui. Acabou que o prefeito, o Elbert, foi vitorioso naquela eleição e alguns anos depois, ainda no seu primeiro mandato, o prefeito nos convida para por fim a essa vergonha histórica dessa cidade tão rica nunca ter tido a dignidade de tirar um pedacinho desse royalty para garantir o básico a quem não tem. Então, a partir dessa ousadia do prefeito Elbert, ele nos convida, vocês já há muito tempo defendem isso, há muito tempo militam por isso, vocês já ajudaram na construção e consolidação disso em Maricá. Bora, vamos fazer junto? E aí nasce a moeda Macaíba. Então hoje Macaé também tem essa política e que, de novo, uma política social, mas que você também pode, sem medo de errar, chamar de política de desenvolvimento econômico. Só que aí, como são cidades com desafios diferentes, as ferramentas, os caminhos mudam. Em Maricá, você tem uma moeda para o recurso não evadir para outros municípios. E a gente já falou aqui, para Macaé não precisa ter esse medo. O recurso não sai de Macaé. As outras cidades que acabam perdendo o recurso porque tudo vem para Macaé. Então, em Macaé, a gente fez, no governo de Elbert, a moeda social ela setorizada. Ou seja, o morador da Malvina, ele tem que gastar aquele dinheiro na Malvina. No entorno dele ali. Malvina, Botafogo, fora daquele círculo ali, ele não gasta. Por quê? Porque a gente quer que ele tenha uma renda básica, a gente quer garantir para ele
o mínimo de respeito para que ele tenha ali acesso à comida, à roupa, mas que ele gaste na Malvina. Vamos gerar emprego, vamos gerar renda dentro daquela comunidade, para que ele não saia dali e vá para o grande lojão do shopping, para a grande rede de supermercado. Não, vai no supermercado do Manel, vai ali no salãozinho de beleza da Dona Maria, deixa esse dinheiro com seu vizinho, deixa seu dinheiro ali entre vocês, gere desenvolvimento local. Então, assim a gente vai construindo políticas que levam a justiça social e produzem desenvolvimento econômico, principalmente para as camadas mais populares. Os números hoje da moeda social Macaíba são números bem expressivos, né, Igor? Expressivos. São números grandes, que a gente tem acompanhado aí, uma margem de cobertura populacional também muito grande. É uma engrenagem que está girando quase que... A gente fala girando sozinha, força de expressão, mas no sentido de que ela engrenou e está girando. E é importante que assim, e que vai aumentar ainda mais. Só para que você tenha, para que quem está aqui nos assistindo tenha a dimensão. Quando você vai chegar e fazer qualquer compra e você passa o seu cartão de crédito, tem uma taxazinha que você está pagando ali para a maquininha, para a operadora. Não é diferente quando o usuário da moeda social Macaíba passa também o seu cartão Macaíba. Tem a taxa. A diferença é que, em vez da taxa sua do cartão de crédito, que vá para a instituição financeira, para o banco, etc., o do Macaíba ele vai para um fundo, que é o chamado Fundo do Crédito Justo. A próxima etapa, a partir do ano que vem, o porquinho já está bem rechonchudo com essas taxas, depois de 2 anos de programa, o fundo bem acumulado. A gente agora vai chegar e vai ofertar a esses pequenos empreendedores crédito de maneira facilitada, como diz o próprio nome do fundo, o crédito justo. Não tirando ele das garras das instituições financeiras, que na realidade querem só ali abocanhar o dinheiro dele, colocar ele numa areia movediça, onde ele paga a vida inteira. Juros sobre juros, e ele no final já pagou aquele que ele pegou para mais de 10 vezes e não consegue sair das garras dos bancos. Nós vamos ofertar, como a prefeitura não é banco e não trabalha com lucro, o nosso sucesso, a nossa vontade é só que ele tenha um capital de giro, um dinheiro para ele investir e que depois ele vá pagando em suaves prestações, dependendo da linha de crédito que ele pegue, nem juro a gente vai botar, que é para Dona Maria, por exemplo, da Malvina, que está vendo que agora está um dinheiro circulando na Malvina por causa da moeda e que ela queira montar lá na entradinha da casa dela, queira transformar aquilo num salãozinho de beleza, vou fazer a unha aqui da minha vizinha. Ou ampliar, né? Ou de ampliar. Repente. Ela vai pegar e ela vai chegar e vai ter um dinheirinho, porque sem um dinheirinho para o impulso, sem o crédito, funciona. Ninguém vai. Não funciona. A vida dela já está apertada, ela vai começar aquilo como? Então ela pega, ela vai lá no banco e vai pegar um dinheirinho que ela vai comprar as cadeiras, ela vai comprar o esmalte, ela vai comprar o que ela precisar para começar. Você dá um tempo de carência para o negócio dela tracionar, ela vai começar a pagar aquilo quase que 1 ano depois. Ou seja, Silvio, desenvolvimento econômico para as camadas populares, para o povo que precisa de oportunidade. Às vezes as palavras desenvolvimento, a gente fala muito de desenvolvimento econômico, e é inevitável a gente pensar só em coisa grande, né? Ah, não, tá vindo a grande indústria, tá vindo a grande empresa, que vai não sei... Essa microeconomia, e essa microeconomia voltada exatamente para os mais pobres, te garanta uma renda, circula esse dinheiro no seu território, pego a taxa, te oferto crédito. Isso é uma revolução social silenciosa nas comunidades de Macaé, que a gente tem o orgulho de estar fazendo ao lado do prefeito Welbert. E tem que ser feito, eu defendo que seja feito, eu acho louvável,
Porque essa ideia de que as pessoas vão simplesmente acordar muito cedo e se matar de trabalhar e que elas vão prosperar porque o próprio esforço físico e a exaustão vão levá-las à prosperidade é uma mentira. Isso que te contaram é uma mentira. Ninguém ficou rico fazendo isso. As pessoas não contam que teve um empréstimo de um tio, que teve uma linha de crédito facilitada por uma relação pessoal, que teve uma herança. Essa parte da vitória não contam, porque a ideia do se matar de trabalhar e vencer, ela é um pouco glamourizada. Essa catequese do esforço físico, né, da exaustão, ela é muito glamourizada, mas ela esconde uma grande inverdade. As sociedades precisam de apoio. Ah, mas o Brasil dá muito para o pobre. Tem gente que fala isso, né? Mas é muito programa, é muito bolsa. Eu outro dia fui dar uma olhada no que acontece, por exemplo, na Finlândia. E é impressionante o gasto per capita que a Finlândia tem com o cidadão finlandês ao estímulo a bolsas de estudo, bolsa de iniciação científica, bolsa social. A Finlândia, que é um dos países com maiores IDHs do mundo. Você olha a Suécia, investe. O Estado entende que parte da riqueza dele tem que ser compartilhada e ele bota isso diretamente na mão do povo, seja através de auxílios, seja através de incentivos, seja através de iniciativas para a pessoa prosperar. Então essa ideia de que o Estado não tem que ser indutor da prosperidade é uma grande mentira. E essa mentira é sustentada por gente que vai lá no BNDES eu ia falar isso. e pega uma bolada, cara, e às vezes não paga. Não só pega no BNDES, como também tem os números cavalares de isenções fiscais. Desonerações absurdas. Que essa elite brasileira que está lá naquele andar de cima do quanto que eles não pagam de impostos. Então é o Estado, porque quando o Estado abre mão, fala assim para ele, não, você não precisa me pagar. O trabalhador, ele é descontado lá no salário dele, ele recebe, é descontado imposto de renda na fonte. Não tem como espernear. E eles, grandes empresários, são desonerados dos impostos que eles deveriam pagar. E depois ele vai reclamar que existe um Bolsa Família para combater fome e desigualdade. Isso é de uma desonestidade. Claro que aqui não se trata de satanizar a desoneração ou o incentivo fiscal ao empreendedor, até porque ele tem uma contrapartida a apresentar por conta desse benefício, que é a geração do emprego, e muitos setores se desenvolveram a partir dessas ferramentas do Estado. Então, acho que tem que ter também, se ele emprega, se ele gera emprego, se ele gera renda, se ele gera riqueza, ele pode ter. O que não pode é reclamar do que é dado ao menor que ele. Não, é isso. A crítica, só isso. A crítica não é aquela desoneração que ela é justa, que ela é estudada, que ela tem um porquê. Existem algumas que ela se paga. Tem algumas que a gente não consegue entender. Sim. Mas muitas delas a gente consegue entender sim, elas têm um porquê, elas têm um motivo. Aquela desoneração é importante para que aquele empreendimento tenha alavancagem, ele consiga acesso a mercados internacionais importantes para o Brasil. Beleza. O que a gente critica é que esse mesmo cara que tem o apoio maciço do Estado, ele depois faça um discurso anti-Estado, que não é só um discurso, antes dele chegar na crítica aos auxílios aos mais pobres, ele tenta passar a ideia que o sucesso dele é um sucesso que ele chegou sozinho, sem o Estado dando um suporte. E depois ele ainda pega, com a desonestidade intelectual gritante, ele chega e ainda combate todas as ações voltadas para os mais pobres. É isso que a gente não pode permitir de maneira nenhuma. É o Estado mínimo para o outro. Exatamente. O Estado mínimo para o outro. Igor, ainda falando sobre
Maricá e Macaé, as suas particularidades, especificidades. O que é que você diria de exitoso nas duas cidades que podem ser assimiladas pela outra? O que há de exitoso aqui que Maricá poderia implantar? Eu lembro que eu vi uma fala do Quaquá um tempo atrás, ele falando sobre Macaé, ele dizia o seguinte, que Macaé e Maricá tinham muito a caminhar juntos e muito a contribuir um com o outro. Né? O que você vê que pode ser transportado de um lugar para o outro como experiência exitosa? Olha, inclusive quando eu fui... Uma é a moeda que está aí, né? Claro. Que é espelhada claro. no sucesso de Maricá. Silvio, eu estive como vereador na Câmara de Macaé na legislatura de 2009 a 12, na de 13 a 16. Aí na eleição de 16 eu não vim candidato a vereador, vim a prefeito. A Luiz foi reeleito, eu fiquei sem mandato. Aí em 17 o Fabiano Horta, recém-eleito prefeito de Maricá, ele me convida para ser secretário de Desenvolvimento Econômico. E quando ele me convidou, a fala dele foi exatamente um pouco do que você está dizendo. Ele falou, Igor, estamos aqui iniciando um ciclo do petróleo na cidade e seria muito importante você estar aqui, porque Macaé já viveu isso e como que uma cidade pode aprender, principalmente Maricá que está vindo com um ciclo posterior, como que a gente pode aprender com quem já vivenciou e viu tudo aquilo. Então, eu acho que são cidades que não são cidades vizinhas, não são cidades limítrofes, mas que as duas têm sempre que estar dando uma olhadinha para a outra, porque esse ciclo do petróleo, do royalty, ele traz uma questão que vai muito, dá uma confluência muito grande na realidade das duas. Eu acredito que Maricá tem a aprender com Macaé essa questão apesar do, como eu já falei, de as coisas terem acontecido para Macaé na parte do desenvolvimento econômico do petróleo ter acontecido de uma maneira no piloto automático pela chegada da Petrobras aqui, mas Macaé consegue demonstrar para Maricá que quando você consegue sair única e exclusivamente de um recebimento de royalty, você ter uma atividade econômica do petróleo acontecendo no seu território, de como essa atividade ela é geradora de emprego e de bons empregos, de altos salários, e de como esses empregos da área do petróleo, por serem bons empregos, conseguem irradiar para um fortalecimento muito grande do setor de comércio e de serviços. Então, assim, e Maricá, sabendo disso, por mais que não tenha a Petrobras alavancando e tornando esse processo mais fácil como foi para Macaé, Maricá tenta fazer isso. Maricá, por exemplo, ela há alguns bons anos teve o azar do processo de licenciamento ambiental ter sido muito tumultuado durante esse tempo todo, mas Maricá se dedica muito para ter o terminal portuário de Ponta Negra. Isso. Por quê? O terminal portuário de Ponta Negra, que agora o prefeito Washington Quaquá, ele até numa atitude correta e ousada, ele diz, para viabilizar o terminal portuário de Ponta Negra, eu até mesmo colocar a prefeitura como sócia, fazer um aporte através da Companhia de Desenvolvimento de Maricá, para que ela tenha uma participação nessa empresa e essa participação ajude a fazer desse negócio uma realidade, a gente topa fazer. E ele está certo, porque tem alguns investimentos que, eu acredito muito no papel do Estado empreendedor. Esse conceito que nos últimos anos vem sendo muito difundido pela economista Mariana Mazzucato, que desmonta todas essas teses de Estado mínimo e diz que todas as experiências de sucesso pelo mundo teve o papel do Estado atuando muito forte, até mesmo no tal berço do neoliberalismo que é os Estados Unidos. A Mariana Mazzucato mostra com maestria como que, por exemplo, a Apple
o quanto da tecnologia que a Apple coloca no seu iPhone, que ela lança já há bastante anos atrás, do quanto que tinha ali de financiamento e dinheiro público colocado para que nascesse todas aquelas tecnologias. Então, enfim, Maricá, ela diz, eu boto dinheiro para nascer esse porto. Por quê? Porque é o tipo de investimento que te dá um passaporte para uma mudança de patamar na questão do desenvolvimento econômico. Se tiver, Silvio, um porto em Maricá, com você estando a 35, 40 quilômetros da refinaria de Itaboraí, você consegue passar a ter condição de ter na retroárea do porto um desenvolvimento industrial importante no setor, que sem porto é complicado. Você conseguir escoar, produção, não consegue. Agora, você consegue ser um player interessante com porto. E se a prefeitura tem recurso, se ela tem um fundo soberano de 3 bilhões que pode funcionar como fundo garantidor, vamos botar. Então, acho que a Maricá, olhando para Macaé, fala, tem aqui no estado do Rio de Janeiro uma cidade que quando vê que tem petróleo na frente, que tem porto, garante uma infra, essas indústrias ali se instalam e geram bons empregos. Então, acho que Maricá tem que ter esse olhar. Sem contar, desculpa, que com a chegada de um porto, você tem uma aduana, e a presença de uma aduana ali te torna uma cidade estratégica para Chuchu, né? Exatamente, exatamente. E eu acredito que o que Macaé tem que olhar para Maricá, e que no governo o Elbert faz isso, no que a gente já conversou. O desenvolvimento, ele para ser um desenvolvimento que vale a pena, ele tem que ser um desenvolvimento que seja para todo mundo. Não dá para ser um desenvolvimento excludente. Não dá para ter uma parte da cidade rindo de orelha a orelha e a outra parte da cidade sem nada. Não dá. E o Elbert, quando chama a gente para fazer a moeda, ele sinaliza. Opa, demorou essa cidade a fazer, mas eu vou tentar romper esse passivo. Eu vou fazer. E aí que a gente não pare, Silvio, na questão da moeda. Agora, você sabe, eu estive dirigente estadual do Partido dos Trabalhadores, agora estou presidente municipal do Partido dos Trabalhadores. A gente vem dentro do partido hoje muito felizes com o que o presidente Lula vem fazendo e vem sinalizando querer aprofundar acerca de estudos referentes à tarifa zero como proposta de campanha nas eleições do ano que vem. Tarifa zero nos transportes. Nos transportes públicos. Então ele já encomendou para o ministro Haddad fazer estudo, ele está vendo tudo quanto é experiência, Maricá já tem aí, você falou do que uma pode olhar para a outra, Maricá também se transformou em referência na questão do tarifa zero. E eu acredito que independente do que possa acontecer nessa discussão a nível nacional, Macaé pode... Eu quero ter essa conversa com o prefeito também. Da mesma forma que tive sobre a moeda e o prefeito foi... receptivo, né? Mais do que receptivo. O Elbert, para mim, ele entrou... Quando ele teve essa coragem, para mim, ele botou ali o nome dele na história de Macaé como uma coisa assim que vai ficar marcada. E ele pode... também ir por essa linha e fazer mais uma ação grandiosíssima, histórica, e que não precisa ser feita de uma vez só, não, Silvio. Tem como a gente iniciar um estudo que desague numa escadinha. A gente vai implementando essa tarifa zero. Faz um piloto primeiro. Por que a gente não começa, por exemplo, vamos começar dando tarifa zero para os beneficiários da moeda Macaíba, vamos dar primeiro para os mais pobres. Já que a gente tem aqui um programa que oferta uma renda básica para os mais pobres, eu também começo dando a tarifa zero para esse público. Daqui a algum tempo eu ganho um fôlego e vou abrindo
até transformar numa tarifa zero para toda a cidade. Teve cidade que fez isso, ofertando a tarifa zero nos fins de semana. Tem gente que começou pelo fim de semana. Isso. Então, assim, existem várias experiências. E eu acredito que nós, pela experiência, por a gente estudar também a questão da tarifa zero já de muito tempo. Desde a época que sou vereador, que fui vereador, eu clamava por estudos. Nunca pedi para que se fizesse nada sem fazer conta e sem estudar. Nada que não caiba no orçamento. Você tem que caber no orçamento. Isso. Você tem que discutir financiamento para aquilo, é óbvio. Sem bravata e sem loucura. Mas vamos estudar. Vamos botar aquilo como objetivo. E as experiências que já aconteceram, que deram certo, Maricá é uma delas, e a gente pode também contribuir muito com informação, com número, com forma que foi construído. Então, assim, eu acredito que as cidades elas podem, sim, muito olhar uma para a outra, porque tem muitas questões ali que se conversam. Ô Igor, você foi vereador em Macaé, você foi secretário de Desenvolvimento Econômico, uma pasta estratégica importante, e tendo sido, de um lado, um homem público do Legislativo e, de outro lado, um homem público do Executivo, atuando como secretário, você esteve dos dois lados de uma mesma questão, que é a gestão pública, legislando, propondo coisas, cobrando coisas de um lado e, do outro lado, executando um orçamento, executando políticas públicas de desenvolvimento. Quando a gente para numa padaria, a gente estava até falando aqui fora do ar, da saudade dos locais em que a gente discutia política, o Zé Mengão, saudoso, que não existe mais, Barril 2000, que não existe mais, mas ainda há poucos e pequenos locais ainda, focos de resistência desses momentos onde se pode bater aquele papo, fazer a saudável e sadia fofoca política, porque ela existe. Quando a gente para nesses locais, bate um papo com um amigo, coisa e tal, é muito comum a gente falar de coisas com relativa facilidade, como se elas fossem fáceis de fazer. Eu estou falando, por exemplo, da Lei Rosinha, quando a ex-governadora Rosinha Garotinho esteve à frente do Palácio Guanabara, instituiu uma lei que criou uma zona de exclusão do ICMS como fator facilitador para a instalação de novas empresas. A Rosinha conseguiu a proeza de incluir Carapebus, sem nenhum demérito à querida cidade de Carapebus, onde tenho grandes amigos, incluiu Carapebus na Lei Rosinha e não incluiu Macaé. Ela deixou Macaé de fora e colocou a bucólica Carapebus, né, onde as empresas poderiam se instalar com base na lei, pagando uma tarifa ínfima de ICMS. E no caso de Carapebus, ela não atraiu uma única fábrica de vassoura sequer. Da mesma forma, deixou de fora Macaé. Mas, de um modo geral, a sensação que eu tenho, olhando um pouco dos números da época, é que a lei não atraiu grandes empresas para as cidades que foram abrangidas pela lei. Eu queria entender um pouco isso. Por que é tão difícil? E aqui em Macaé se fala muito, e o prefeito Elvis tem falado muito nisso, quando ele fala da fábrica de fertilizantes, quando ele recebe o pessoal de uma empresa de tecnologia, teve uma montadora de veículos que veio aqui e que procurou sondar a cidade e entender diante da possibilidade de eventualmente se instalar. Nós temos muita área útil, muita área pública, inclusive, que pode ser disponibilizada pelo município. O município tem ferramentas facilitadoras para as empresas se instalarem, licenciamento, questão tarifária. Hoje você tem a cidade na chamada Lei Rosinha, que o governo do estado atual incluiu Macaé no escopo da lei, mas ainda assim o processo de atração de novas empresas de setores diferentes, diversos que os dos setores do petróleo, é muito lento. Por que é tão lento convencer uma empresa a vir para a sua cidade? Eu te pergunto como ex-vereador em Macaé e secretário de Desenvolvimento Econômico, ex-secretário em Maricá. Por que é tão difícil haver essa movimentação? É porque é o seguinte, Silvio, na realidade, quando essas empresas elas vão organizar as suas tomadas de decisão, elas avaliam um mix de questões. Mas todas elas impactam na questão do custo da produção.
Então, aonde que fica mais barato? O meu produto ele vai ficar mais barato e mais competitivo eu me instalando, eu produzindo ele aonde? Então, para você tornar aquele processo desse empresário mais barato, tem algumas questões que você, enquanto gestor público local, você consegue ali interferir. Você consegue fazer uma política pública que facilite um acesso dele à área, você consegue organizar um parque industrial ali que tem uma tarifa diferenciada dos impostos municipais, de ISS, enfim, você consegue. Você tem questão viária, né? Logística viária. E aí começa, nas questões na cidade, você consegue construir vias que possam ajudar na cidade ao escoamento. Mas chega uma hora que aí já começam a ter gargalos, porque essas grandes empresas, ela não está vindo para abrir, não é para a gente comparar, não é igual uma grande rede de supermercado que vem para vender aqui para dentro. Não, é uma indústria que vem aqui produzir para levar o seu produto para todo o Brasil, quiçá às vezes para fora do Brasil. Então, assim, hoje, por exemplo, vir para Macaé tem algumas questões que já passam a ser gargalos. Por exemplo, o porto aqui não é um porto que exporta, por exemplo, que consegue sair daqui e levar container. Não. O porto nosso aqui tem uma outra natureza para o mercado de óleo e gás. Nós temos aqui uma BR-101, que nós temos aqui um grande trecho que nem duplicado é. Então você começa a chegar e você ter gargalos, aí tinha o problema da Lei Rosinha. Aconteceu, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, como você já falou aqui inúmeras vezes em Maricá, e eu me deparava, logo que cheguei, a gente vai fazer um planejamento estratégico, estava lá, Saquarema, ICMS para a indústria que vai para Saquarema, 2%. Maricá, 18%. Então, assim, é desigual. Com muito trabalho, com muita articulação, a gente conseguiu também colocar Maricá no rol, aproveitando todas as políticas que construímos, etc. Maricá ficou ali numa zona prioritária de investimentos na política de desenvolvimento do Estado, entrou nos 2%. Mas quantos anos Macaé e Maricá ficaram na faixa mais alta dos 18%? E que não adiantava bater na porta dos governos que não resolvia. Não andava, né? Não andava. E aí tem também a conjuntura. Então você tem as questões de infra, você tem porto? Não. Para exportação? Não. Para chegar meu insumo aqui é difícil. Para eu depois botar meu produto para fora é mais complicado. Tem um imposto que não me ajuda. Tem uma rodovia que não é duplicada. O aeroporto que você tem, você não pode despachar. Você tem que chegar por Cabo Frio. Entendeu? Exatamente. Já tinha essa questão. E aí você pega... Aí tem também os desafios de uma economia que, para que esses investimentos, você já tem toda essa dificuldade. Para o cara tomar a decisão também, a economia mundial, nacional, ela tem que estar dando ao cara, ao investidor, um pouco de... Uma garantia, né? Um pouco de... Ele tem que projetar sucesso. E a gente teve também agora, nos últimos anos... uma confusão. Em especial, aí vem uma realidade que nos impacta o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro, politicamente, é um desastre. A gente tem um sem número de governadores impeachmentados, afastados. A gente foi em cana. Então tem uma instabilidade política no Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro tem uma dificuldade grandiosa na questão da segurança pública,
Porque às vezes você... não, eu vou fazer em Macaé, mas eu enfrento as rodovias, tal, que não está duplicada, eu vou lá e vou escoar minha produção pelo Rio, ou do Rio vai chegar meu insumo, eu trago para minha indústria aqui, vai passar por áreas, vai ter que colocar lá na análise de risco dele a questões de áreas conflagradas, de assalto a caminhões, enfim... Então, a política de desenvolvimento econômico ela é uma política que muitas das vezes, ou quase todas as vezes, ela ultrapassa uma capacidade de só o município isoladamente resolver. Tem contextos internacionais, tem contextos nacionais e estaduais, e por isso você tem que se articular muito. Por exemplo, nós não podemos, e eu estou achando que a gente pode voltar a botar um pouco de temperatura nessa panela. Eu não escuto mais, como na época que eu era vereador, eu falando no popular aqui, eu enchi o saco. A duplicação desse trecho da BR-101 de Casimiro de Abreu, aquilo ali tem que sair, senhor. Tem que sair por causa da segurança do morador, do cidadão que passa por ali, mas é um aspecto de desenvolvimento econômico importante. E aquilo ali só não sai porque a autopista, como tem ali a reserva biológica da União, que tem que ser protegida, então a duplicação daquela pista naquela região ela é mais custosa para a autopista. Aí ela não quer ela posterga, ela não quer fazer. Não quer investir, ela não quer investir, porque ela vai ter que fazer muita passarela de fauna, ela tem que fazer uma série de investimentos que ela não quer fazer. Mas enquanto isso, fica a gente nesse estado aqui ao norte, a gente fica tendo que conviver com aquele trecho ali sem duplicar. Todo dia engasga. Todo dia engasga. Então, assim, é por isso que muitas das vezes não é simples. Muitas das vezes não é simples por causa disso. Agora, ao mesmo tempo que não é simples, é fundamental. A cidade ela tem que buscar se articular e trabalhar para diversificar a economia, estar antenado, tentar utilizar o poder público muitas das vezes, ou como esse investidor, como o Maricá está se propondo a ser no Porto, ou às vezes como o grande cliente dessa indústria. Por exemplo, Silvio, eu estava lá, secretário de Desenvolvimento Econômico, eu construí, que infelizmente acabou o mandato de Fabiano, eu não estou secretário de Desenvolvimento, e eu não deu tempo de concluir, porque esses processos são processos de longo prazo. Mas qual era a ideia? Se Maricá tem uma empresa pública de transporte, que lá em Maricá a gente opera o serviço numa empresa que é da própria prefeitura, então, por que não? Esses ônibus que vão circular pela cidade, por que não a gente não ter ônibus não poluentes circulando e fazendo esse ir e vir da população? A empresa é nossa, a gente não precisa mexer em contrato de concessão para obrigar a empresa privada a fazer investimento. Fazer aquele cabo de guerra, quero, não quero, faz, não faz. Decisão política nossa. Acabou. Então, Igor, mas não entendi de onde que tem desenvolvimento econômico nisso. Nós assinamos um contrato de encomenda tecnológica com a UFRJ, porque o UFRJ já há anos estudava no fundão um desenvolvimento de uma tecnologia nacional para a criação de um ônibus híbrido movido a eletricidade e hidrogênio. O projeto, depois de andar, estava naquela época ali horrorosa entre Temer e Bolsonaro, tirando dinheiro de pesquisa, de inovação. Eles estavam sem dinheiro para prosseguir com a pesquisa. Maricá chegou e falou: o FRJ, vem cá, nós vamos botar dinheiro, nós vamos colocar o que falta de recurso aí para a gente finalizar o processo da pesquisa, nós vamos fazer. O FRJ que tem um centro de pesquisa, de estudo maravilhoso, de ponta, padrão internacional. Fantástico. Fizemos a encomenda tecnológica, colocando dinheiro e financiando o estudo.
O que diz a lei de inovação? Quando uma prefeitura ela investe através de uma encomenda tecnológica para o nascimento de uma tecnologia nacional, aquilo ali depois de obviamente testado e comprovado que ela pode ganhar agora escala de produção, a prefeitura depois ela é dona, ela né? é dona, Ela é ela dona. tem royalty daquilo ali e ela pode comprar, contratar aquilo que ela desenvolveu de maneira direta para utilização no seu território. Então, qual era a ideia? Transformar a empresa pública de transporte, depois do desenvolvimento da tecnologia feita, na grande compradora desses ônibus, que seriam produzidos aonde? Em Maricá. Porque a estratégia era chegar para você, que é um grande empresário, montador de ônibus, e que não monta ônibus hoje a hidrogênio porque você não tem... Você não quer investir na tecnologia. Você não quer investir, você não tem comprador, você não tem mercado, vou botar dinheiro nisso. Mas eu chego para você e falo aqui, irmão, eu tenho 300 ônibus na cidade, eu vou comprar 300 em X anos. Então você tem uma garantia de renda que vai entrar na sua indústria, eu só quero que você esteja aqui, gere emprego aqui, pague imposto aqui que eu vou comprar de você. Então, assim, é a prefeitura utilizando do seu poder de compra, a população ia ter um ônibus de qualidade, não poluente, de tecnologia nacional, a produção estaria acontecendo na cidade, gerando emprego, gerando renda, Maricá se inserindo dentro de um mercado promissor que é o mercado de verde, de combustível não poluente, etc. Então, assim, é a prefeitura fazendo, através da compra pública, gerando desenvolvimento e atraindo indústria, que é uma outra alternativa. Tudo é muito complexo, envolve muitos fatores, mas você tem alternativas para fazer. Maravilha. Mas e dá tempo, né, ainda? Dá. Você saiu, enfim, são questões administrativas, mas esse processo está andando, né? Tá, essa ideia está sobre a mesa. Não, está lá. Eu hoje continuo no governo de Maricá, sou presidente do Instituto Darcy Ribeiro. Sim. Tem outros companheiros que estão tocando a parte de desenvolvimento econômico, mas eu me mantenho no grupo de pesquisa do desenvolvimento da tecnologia, do acompanhamento. O projeto continua e a gente tem uma perspectiva muito, muito boa em relação a isso. Maravilha. Igor, eu queria te agradecer demais por a gente poder bater esse papo, entender um pouco semelhanças, diferenças, o que pode ser complementar às duas cidades, Maricá e Macaé, como a gente já ouviu os prefeitos, respectivos prefeitos, o Washington Quaquá e o Elbert Rezende, são cidades, de certa forma, co-irmãs, né, que tem muito a oferecer uma à outra, e você tem muito a contribuir porque tem essa experiência nas duas cidades e pode trazer para a gente muita informação sobre o que de bom acontece em Maricá, o que de bom acontece em Macaé, sem contar também com a tua presença na arena política, das discussões políticas, da formulação de políticas públicas, que é sempre muito valiosa. Eu quero te agradecer demais e já deixar feito aqui de público um convite para a gente voltar a falar e poder destrinchar outros temas importantes para Macaé, importantes para Maricá também, mas a gente trazer bastante luz aí para o nosso público. Eu mais uma vez agradeço. Toda vez que você me convidar, eu vou estar aqui. Eu acho que o que a gente hoje a gente estava aqui na resenha antes de começar, a gente estava lamentando que a gente não tem mais esses encontros na rua para a gente jogar essas conversas, escuta escuta outro. Acaba, já que não tem na rua, a gente faz a gente usa redes, tecnologia. Usa tecnologia. Então, estarei sempre aqui para fazer essas reflexões e eu gosto muito de formular, eu gosto de não só identificar o problema, mas também não ficar só nessa, tem que tentar apresentar uma solução. Com certeza. Já que a gente está com essa ausência de espaços físicos em Macaé, para se reunir, para trocar uma boa ideia, para quem gosta de refletir sobre a cidade, sobre a política, tomar um café, um pão na chapa e conversar,
A própria Câmara poderia fazer isso naquele espaço do centro ali. Fica a sugestão pro presidente Alain, naquela entrada ali, faz um café ali na Câmara, faz uma concessão para quem quiser administrar, mas um cafezinho ocupando a praça da frente, recuperando. Vai contribuir para a revitalização do centro da cidade. Aquele palácio aconchegante, gostoso, né? Aconchegante, a gente fica naquela praça ali, ó, eu fico até já visualizando aquelas mesinhas, um ombrelonezinho, café, e conversando sobre desenvolvimento, conversando sobre política, conversando sobre o que fazer para o centro voltar a ficar pujante. É outra coisa que a gente precisa conversar, o centro de Macaé precisando de uma injeção de força ali, enfim. E é isso, fica a sugestão para Alain ali, fazer um café ali e recuperar os tempos áureos do centro. Os bons tempos do Zé Mengão. É isso. Podem estar de volta. E antes do Zé Mengão ali, do Café Belas Artes ali, isso. Que era, enfim, tem toda uma história. Muito, aquela Rui Barbosa, a famosa Rua Direita. É isso. Muita história para contar. Igor, valeu pelo papo. Obrigado, tá? E a gente conversa numa outra oportunidade. É isso, um abraço. Valeu, olha, gente, nossa Macaé é isso aí, contar histórias, projetos, expectativas de futuro, falar daquilo que deu certo, que vem dando certo e falar sobretudo das ideias que podem contribuir para uma Macaé melhor. Peço a você mais uma vez, como sempre, se você não é assinante ainda do canal TV Câmara, assine o canal, ativa o sininho das notificações para o YouTube poder avisar você que tem conteúdo novo aqui no canal. Esse bate-papo aqui com o Igor, compartilhe aí para todo mundo, para os amigos, a resenha do futebol, o pessoal, o grupo da família, os amigos do trabalho, enfim, espalha para geral, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Forte abraço e até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais, assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.